né? E com relação ao carnaval? Esse ano o carnaval foi mais violento que o ano passado? Nós consideramos que ele foi menos violento do que o ano passado. Primeiramente, nós temos que avaliar uma mudança de cenário de 2009 para 2010. No ano de 2009, com a deflagração da crise econômica, muitas prefeituras que eram tradicionais na realização de bailes carnavalescos, elas não fizeram praticamente nada. Não teve carnaval, não teve muita movimentação. Esse ano, além daquelas já tradicionais, nós tivemos aí cidades que não tinham tradição de carnaval e realizaram bailes e que tiveram um público excelente, né? Vocês têm, por exemplo, dados, números, por exemplo, de carnaval? Em Goiânia não tem carnaval, né? Mas as cidades do interior, tipo Caldas Novas, Pirinópolis, Cidade de Goiás, com relação, por exemplo, esse ano, quantas ocorrências aconteceram, por exemplo, em Caldas Novas? O senhor tem esses dados? Eu não os tenho aqui, né? Mas eu tenho hoje, inclusive, tive fazendo uma análise comparativa. Nós temos um setor dentro da Polícia Militar que cuida especificamente dessa análise comparativa, mas nós não podemos fazer estatística pura com ocorrência policial, porque às vezes chega alguns policiólogos e dizem, olha, o furto ou o roubo de veículos em Goiânia aumentou. Bom, aumentou em relação a 2009? Aí você começa a fazer algumas indagações. Bom, quantos veículos nós tínhamos em 2009? Quantos veículos nós temos em 2010? Então, às vezes, proporcionalmente, se você tratar estatística pura, olha, aumentou de 10 para 20, então aumentou 50%, né, ou 100%. Bom, aí você vai ver que o panorama que se apresentava no ano de 2009 era para 10, mas era 10 sobre 500 veículos. Agora é 20 para 1.200 veículos. Então, ao contrário, houve uma redução, né? Então, existem outras coisas que interferem também no cenário que a gente deve avaliar. Por exemplo, nessa questão especificamente, seguindo esse mesmo exemplo. Aumentou o índice de furto de veículo. Bom, vamos pegar um setor aqui que tem um índice considerável de furto e roubo de veículo, principalmente de furto, setor oeste. Quantas famílias que há 10 anos, ou menos até, de 5 a 10 anos, quantas famílias que tinham o pai, a mãe e 2 filhos? Esses filhos eram menores, só tinha o carro do pai e às vezes o carro da mãe. Hoje não, esses filhos já são maiores, já se habilitaram, tem o carro da mãe. Aumentou demais. Aumentou, mas a garagem do prédio só cabem 1 ou 2 carros. Os outros carros estão expostos na rua. Ou seja, esse cenário modificou, né? Então a gente deve levar em consideração. O grupo de risco é maior. É maior, né? Então, se você pegar, por exemplo, há 10 anos atrás, a quantidade de bares e similares em Goiânia, ele era... Nossa, mudou demais. Mudou muito, Mudou né? demais. A realidade é completamente diferente, saltou em 10 anos, eu imagino que sim. Isso. E sem contar que também algumas cidades do interior, principalmente na região do entorno sul do Distrito Federal, cidades que quase que em uma década quase que triplicaram as pessoas que ali vivem, né? A população triplicou, né? Então, isso... E de arrasto vem alguns problemas, que são questões sociais. Nós temos visto aí em algumas unidades da federação problemas que durante décadas só a polícia vem resolvendo, E aí percebe-se que a polícia, ela apenas faz parte de um contexto de ações governamentais e não governamentais que devem ser levadas em consideração para que se resolva o problema da violência. E não se deve misturar violência com criminalidade, né? O combate à criminalidade, ele parte muitas vezes pela ação da polícia, mas o combate à violência, existem outros fatores que devem ser inseridos aí no rol de combatentes. Até dentro de casa, né? Dentro de casa, a gente começa dentro de casa. A violência, por exemplo, a violência contra a mulher, contra as crianças. Nossa, que isso, as percentual crianças. Muito grande de violência contra a criança, ela parte de pessoas da própria família, não é?
Principalmente da família. Principalmente enteados que violam crianças. Parece que o número maior de casos vem de dentro de casa mesmo. Exatamente. Então, aí, como se falar que a polícia vai intervir nessa questão? Como é que eu vou entrar dentro da sua casa e atuar numa violência que está ali arraigada por outros fatores, por um desemprego, por um vício, né? Nossa, é triste, é triste. Esses meninos mesmo que atearam fogo no rapaz, numa pessoa que estava dormindo lá, tanto no rapaz quanto no cachorrinho lá que Na Vila mataram. Pedroso. O que o senhor acha que está acontecendo com rapazes de classe média se envolvendo cada vez mais com a marginalidade? Olha, existem fatores, e eu ultimamente tenho lido um livro muito interessante que trata sobre o assunto. Muitas vezes os pais, no afã de buscar uma condição econômica melhor, trabalham às vezes 2 turnos, 3 turnos, e não tem aquele tempo necessário para cuidar do filho. Ele entende que deixar uma boa condição financeira para o filho, ou dar uma boa condição para ele estudar numa boa escola, é suficiente. E não é, né? Ele tem que ter aquele famoso diálogo. Como é que um pai, como uma ocorrência que eu já participei, como é que um pai de um filho que foi flagrado com 1 quilo de maconha diz, olha, eu não sabia que meu filho fumava, né? Que utilizava maconha. Ou então o pai não conhece o filho, porque essas drogas, elas mudam completamente a ação do jovem, né? A reação. Mas eu vou te falar uma coisa. O senhor tem filhos grandes? Eu tenho. Tenho o privilégio de ser avô. É? Oh, parabéns. Obrigado. Mas eu acho assim que eu tenho um filho grande. Eu tenho a sorte de ter um menino bom, um menino que me dá a preocupação normal de uma mãe que tem um filho de 20 anos, com a violência que o mundo está hoje em dia. Mas ele é um menino bom. Ele não me dá problema de briga na rua, ele não me dá problema de drogas, ele não me dá problemas desse tipo, dessa ordem. Ele estuda, ele tira notas boas, mas mesmo assim, eu fico preocupada, porque o mundo é um mundo cão, é um mundo horrível que tem gente demais querendo te destruir, muito mais do que gente querendo te ajudar. Então eu fico preocupada com as amizades, eu fico preocupada com o traficante que está rondando ali os filhos da gente, e muitas vezes as pessoas, o pai, a mãe tem que trabalhar porque não tem outra saída, porque se antigamente a mãe ficava dentro de casa e o pai conseguia suprir todas as necessidades da família, hoje em dia a realidade é completamente diferente. Se a mãe não sair para ajudar o pai, ela muitas vezes falta dentro de casa, vai passar necessidade, então ela tem que ir para a rua também. E muitas vezes o menino está lá com um amiguinho que é uma má influência, com um traficante que está... E às vezes ela perde esse controle, ela perde. Então, eu também entendo aquele pai e aquela mãe que chegam e falam, mas eu não sabia que meu filho usava drogas. Muitas vezes isso pode acontecer, sabe? Pode, mas olha, você falou a respeito do seu filho, que você tem a sorte de tê-lo assim. Mas eu fico de olho, viu? Pois é, mas para nós, no meio militar, existe uma frase que é muito pertinente, de que a sorte é resíduo da competência, né? Então, ou seja, ela não é exclusiva, só porque eu dei sorte.